Perfeito, deputado. Agora eu queria voltar alguns anos no tempo, antes da gente retomar a discussão de temas atuais da política. Vou te fazer uma pergunta que eu também fiz ao Renan Santos, presidente do seu partido Missão, quando ele esteve aqui. O processo histórico que gesta o Movimento Brasil Livre, ele começa ali em 2013, com a mobilização da classe média em protestos contra um sistema que era entendido como corrupto, ineficaz. Depois você tem as operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a popularização do pensamento conservador. Alguns anos depois, no ano em que nós estamos, 2026, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um político distante desse espírito do tempo, dessas transformações que ocorreram. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Se rompeu no governo de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele indevidamente tomou os créditos pelo impeachment. Todo o processo histórico do impeachment levaria a uma liderança de direita, né, antissistema, né, fora do desenho PSDB-PT, para ascender ao poder e para matar essa polarização entre PSDB e PT. E o PT estava absolutamente destruído, e era para ele ter permanecido destruído se não fosse Bolsonaro reviver, né? Bolsonaro primeiro. Isso os próprios ministros e os próprios senadores e deputados bolsonaristas falam, né? Muito poucos publicamente, mas todos nos bastidores, né? Que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Não tem uma maioria de eleitores lulistas para levar o Lula ao poder. O Bolsonaro, ele perdeu apoio dentro do próprio, digamos assim, reduto eleitoral da direita no centro-oeste e no sudeste, né? Bolsonaro não perdeu porque o Lula ganhou de lavada no Nordeste. O PT sempre ganha no Nordeste. Uhum. A diferença de votos estava no estado de São Paulo. Sim. No estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro teve milhões de votos a menos. Por quê? Porque ele traiu as suas próprias promessas de campanha de sustentar o enfrentamento à corrupção. Porque se ele tivesse... Assim, o primeiro ponto que a gente sempre fala, fica até cansativo de tanto que a gente bate nisso, mas é tão importante que não dá para não falar... A nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, que acabou não só com a Lava Jato, ele acabou com todas as operações contra a corrupção no país. Ele proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Nomeação do Bolsonaro. Tinha milhares de outros quadros do Ministério Público para ele nomear, que não fossem garantistas, que não fossem amigos íntimos de José Dirceu, que não fossem acabar com a Lava Jato. Cássio Nunes para o Supremo, tinha milhares de juristas qualificados, conservadores. Eu me lembro até na época que se ventilou o nome do Ives Gandra, alguém muito mais alinhado com a pauta da direita do que... O Cássio Nunes, ele é digamos assim, um ministro do Centrão, né? Ele não tem... Primeiro que ele não tem uma jurisprudência, uma atuação jurídica que o elevasse ao cargo de ministro supremo, ainda mais um alinhamento com a necessidade da direita de colocar em abusos do Supremo naquela época cometidos contra o direito do parlamento de legislar, mas também, em algumas ocasiões, em relação ao executivo, né? E ele, no final das contas, acaba sendo refém de uma situação que ele próprio criou, né? O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito indicações diferentes para o Supremo, se ele tivesse indicado um PGR diferente, se ele não tivesse feito acordo com o Toffoli para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, acordo com o Gilmar Mendes para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, em troca dele ter vetado o fim das decisões monocráticas que a gente aprovou ainda em 2019, salvo engano, no Congresso Nacional, tudo isso que a gente está vendo hoje não estaria acontecendo. Vários abusos ocorrem por decisões monocráticas e tudo isso matou o espírito. As pessoas que estavam motivadas, que queriam fazer uma verdadeira revolução nesse país e matar de vez a antiga classe política que dominou o nosso país desde a redemocratização, essas pessoas ficaram desanimadas e falaram, pô, todo o nosso esforço foi para isso? Esse governo foi para esse presidente que pegou a nossa esperança e jogou no lixo? Então, na minha avaliação, o Lula hoje é presidente em razão do governo Bolsonaro, da figura do Bolsonaro ter sequestrado a agenda de enfrentamento à corrupção. E nós temos um contexto agora, deputado, em que há o caso Master, né? A própria CPMI do INSS tem investigações relacionadas a isso, o escândalo do INSS, efetivamente, e esses dois escândalos simultâneos, eles revelam uma teia ampla de relações ali que vão do Congresso ao STF, como o senhor mesmo mencionou na primeira resposta. Por que agora o senhor avalia, deputado, que não se reproduz
um mesmo contexto de mobilização popular, de uma mobilização popular mais ampla, como houve no período Lava Jato, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no contexto atual? Eu acho que primeiro porque as pessoas estão desesperançosas, né? As pessoas estão decepcionadas de ter gasto tanta energia na época do impeachment para terminar no governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro decepcionar, que isso faz com que muitas pessoas não acreditem que se mobilizar dá certo. Coisa. E resulta, né? A gente está, de fato, numa perspectiva muito desanimadora hoje e no governo Lula de uma maneira geral, na perspectiva da direita, mas não existe nenhuma realidade que não mude. Não existe nenhum poder que seja perpétuo, né? E as realidades sempre mudaram, ou historicamente mudaram em regra, no mundo com grandes mobilizações populares, né? Mas as pessoas estão com uma percepção errada de que se mobilizar não adianta em nada, estão desesperançosas. Mas obviamente que eu entendo esse sentimento, porque é frustrante, de fato, né? Outro ponto, acho que tem pessoas, né, com medo de retaliações do Supremo Tribunal Federal, de responder a processos, de perseguições. Algumas pessoas já responderam, até mesmo integrantes do Movimento Brasil Livre, como Amanda Vettorazzo, já tiveram que depor na Polícia Federal por falar que o presidente Lula é ladrão, né? Que é digamos assim, a esculhambação de políticos, especialmente do presidente da República, sempre foi, digamos assim, um direito garantido de todas as pessoas. Assim, quantas pessoas não xingam diariamente o Lula ou o Bolsonaro, né? E isso é do jogo, mas de repente isso passou a ser alvo de perseguição e as pessoas também têm receio de ir pra rua. E um terceiro elemento é que, diferente da Operação Lava Jato, que dava prisão e busca e apreensão toda semana, não existe esse mesmo ritmo de geração de fatos com o Banco Master nem com o INSS. Perfeito. E deputado, o senhor pode nos trazer esse diagnóstico, né? Me responder se o senhor concorda ou não com isso, mas me parece que há, de todo modo, mesmo que isso não gere mobilização, uma fadiga com relação ao sistema político. Algumas pesquisas aí recentes já mostraram que há altos índices de desaprovação não só do governo Lula, mas do trabalho do Supremo Tribunal Federal, do próprio Congresso Nacional. Existe essa fadiga gerada. Os senhores acreditam, e aí eu te pergunto também como uma das lideranças do seu partido, agora inclusive liderança na Câmara do Partido Missão, há a crença de que essa fadiga do sistema político pode ser catalisada por esse partido, por ele se associar de alguma maneira a esse discurso de rejeição aos modelos que estão aí, às forças políticas mais tradicionais? Eu acho que a missão ela não catalisa um discurso de fadiga contra o sistema, porque catalisar parte da premissa de aumentar, né, de amplificar. Não precisa amplificar, a fadiga já é grande o suficiente, ela só precisa ser representada. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem derrubar a maioria esmagadora da classe política, e com razão, na minha avaliação. Você colocou que tem rejeição contra o Lula, tem rejeição contra o Supremo, tem rejeição contra o Congresso. E eu digo para as pessoas, olha, a avaliação que vocês fazem do Congresso é errada, porque ela ainda é generosa demais. Eu que tô lá todo dia, acho o Congresso muito pior do que a população acha. E olha que a população já tem o quê? 80 e poucos % de rejeição ao Congresso Nacional. Eu que tô todos os dias, vejo os absurdos das coisas mais pequenas de descumprimento de regimento, as coisas maiores de ver projetos, medidas que claramente beneficiam alguns grupos de interesse sendo vendido com um discurso populista. Exemplo, o Vale Gás recentemente, né? O governo poderia, já existia um sistema em que o governo dava o dinheiro para a pessoa e a pessoa comprava o seu gás, né? E aí, eles mudam o programa para o governo fazer a entrega de gás. Isso, obviamente, atende o lobby da distribuidora, né? Qual que é o aumento de eficiência da política pública? De, em vez de eu dar o dinheiro para a pessoa e ela comprar do lugar que ela acha melhor, como ela acha mais fácil, eu ir lá contratar a distribuidora, comprar o gás para eu entregar para essa pessoa. Foi justamente o que fracassou quando foi tentado Fome Zero lá atrás, né? Que era justamente o governo vai lá, criava uma estrutura, comprava as coisas e entregava para as pessoas. Fracassou, por isso que foram pro Bolsa Família. Aí eles insistem numa medida fracassada, sabendo que ela é fracassada, por quê? Para colocar dinheiro no bolso de empresário amigo do governo, né? Então, eu me indigno e vejo isso todos os dias, todas as semanas, e aí eu entendo que completamente, o meu sentimento, acho que até é maior do que o sentimento que a população tem, porque a minha vida é isso, né? A minha vida é ver essa desgraça todo dia de perto e ser derrotado todas as semanas. Então, eu não acho que a missão vai catalisar esse sentimento, eu acho que a missão vai representar esse sentimento, vai dar uma válvula de escape para essas pessoas, vai falar, olha,
eu tô cansado de tudo e eu não sei o que tem. Agora a gente tem uma alternativa, agora a gente tem um partido, agora a gente vai ter candidatos todos os estados da federação e temos uma pré-candidatura à presidência da República que representa todo esse sentimento. O que você acha do Kim como deputado do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.